Salve, salve comunidade Vida Segura! Como é que vocês estão? Estou com saudades, mais uma vez. Esse tempo que a gente passa programando o nosso próximo episódio sempre nos dá uma vontade ainda melhor e fazer mais, e entregar mais e fazer aquilo que é o nosso melhor em relação a poder transmitir a nossa comunidade, a quem nos segue, a quem nos assiste, a quem nos dá esse privilégio de ter essa boa comunicação, né? E sem deixar de lembrar que o nosso podcast ele nasceu através da vontade de passar a boa orientação, de passar aquilo que a gente tem de melhor em relação a cuidados, né? Cuidar de si, né? Boa qualidade de vida, boas orientações, isso daí, sobretudo, uma boa vida segura, né? Então, tudo aquilo que todo mundo quer é ter uma vida segura. Eu já diria Maslow, né? Na sua pirâmide, que depois das suas necessidades fisiológicas, lembrem disso, a proteção vem logo em seguida. Então, ninguém consegue levantar-se sem ter uma proteção, seja ela uma proteção intelectual, espiritual, saúde, vida plena e assim por diante. Mas esse humilde host que vos fala hoje tem algo bem destacado que eu vou me permitir neste episódio 27, na presença do meu convidado já, que está aqui já fazendo parte e testemunhando um momento tão especial. E eu não poderia deixar de dividir com o Brasil, na verdade, com o mundo, né? Que eu tenho parentes que moram na Europa, moram em outros países, nos Estados Unidos, e que às vezes eles veem o corte e dizem assim, cara, você está fazendo legal. Eu falei assim, pô, obrigado, é daqui para o mundo, né? Então, se for para fazer, vamos fazer bem feito. E eu queria dividir uma alegria, uma satisfação, e eu tenho muito cuidado ao fazer disso, porque não é vaidade, juro, não é vaidade, porque é fruto de um trabalho dedicado e que a gente busca a cada dia, né? Não é de vez em quando, a cada dia dar o nosso melhor, eu, a minha equipe, e isso daí a gente já está agora quase 10 anos fazendo parte de um grupo que eu faço reverências aqui, não somente ao grupo Loja Cor, a Loja Cor Rede de Corretores no Brasil, como a algumas pessoas que representam a Loja Cor. Eu não vou me furtar aqui a falar alguém especificamente, porque certamente quem está me ouvindo sabe a gratidão que eu tenho em fazer parte desse grupo. Esse grupo realmente nos fortalece e nos dá um norte muito importante, que é cuidar de vidas, cuidar de patrimônios, cuidar da saúde das pessoas, e isso daí nos leva cada vez mais a fazer aquilo que é a nossa missão, aprender, né? Somos eternos aprendizes e, sobretudo, curiosos em saber aquilo que realmente pode agregar. E, não sendo tão destacado, mas já acabando sendo, nós fomos agraciados, a Melsas Corretora foi agraciada, nós somos temos alguns grupos na Loja Cor, né? Então temos o Light, o Prata, o Ouro e o Diamante. E nós somos mais de 2.000 corretores no Brasil inteiro. E dentre esses corretores, somente 7 no Brasil são hoje corretores de diamantes. E me dá uma alegria muito grande quando eu olho, né, um jovem funcionário de uma seguradora há 34 anos atrás, quando foi admitido, e não sabia nem o que era seguro, apenas o verbo segurar, né? Só conjugar o verbo segurar. A gente hoje tem uma história, um legado que, sobretudo, é destacado aí numa quantidade de clientes fortes aqui no Mato Grosso e até no Brasil, e que a gente tem um profundo respeito pela nossa missão, né? E a gente trabalha dia a dia, né? Esse podcast aqui, ele é fruto da necessidade de levar essa boa informação, né? A necessidade, para quem já assistiu vários podcasts aí, eu sempre cito o Réveillon de 2019 para 20, né? Quando eu me vi investido em pleno Réveillon em atender uma família e um dano irreparável. Então, a partir daquele momento, eu falei que vou desenvolver soluções. E essas soluções é a boa comunicação. É o que eu posso fazer
para inibir, né, ou até diminuir os riscos expostos que famílias, patrimônios estão por aí. E isso daqui nos leva justamente a essa gratidão. Obrigado, Loja Cor. Pode ter certeza que o nosso compromisso de fazer mais e melhor sempre, ele fica renovado a cada dia. Obrigado mesmo. E sem mais delongas, vamos ao nosso episódio 27, hoje, que é algo muito importante. Eu até fiz uma chamada com ele ainda há pouco, e digo que aqui o PIB hoje de Marcelo vai ser mais que Zé na Paraíba, né? É o Marcelo, um jovem amigo, posso dizer, e a gente tem muitas semelhanças que vocês vão entender exatamente com o nosso bate-papo. Eu vou fazer um breve currículo, depois ele se apresenta para vocês, mas Marcelo Miranda, carioca, 54 anos, profissional de marketing e publicidade, pós-graduado em marketing digital e MBA em Design Thinking. Atualmente coordena o marketing do Espaço Pio Vittar, Centro de Longevidade e Bem-Estar em Cuiabá. Dedicado ao envelhecimento, bem-sucedido, produz conteúdos nos perfis, inclusive, a gente vai colocar tem 2 perfis, a gente vai colocar no rodapé depois, marcelomiranda.mkt, voltado ao marketing médico, saúde, bem-estar, e o Marcelo Cycling, também vamos colocar no rodapé aí, onde compartilha sua paixão pela bike indoor e por um estilo de vida ativo. 15 anos de experiência internacional, é fluente em inglês, francês e espanhol. Destaca-se pela disciplina construída por meio do esporte, tendo constância e consistência como pilares que orientam sua vida pessoal e profissional. Meu xará, bem-vindo, welcome, bienvenido. Merci Seja bem-vindo. beaucoup. Bem-vindo, meu amigo. Se fugiu alguma coisa desse currículo, desse belo currículo, por favor, sinta-se à vontade para complementar. Não, a satisfação é enorme, né, cara? Estar aqui, poder ter uma conversa assim bem tranquila e a gente falar sobre diversos assuntos que envolvem a gente hoje, né? Subscrevo aquilo que você falou, nós somos realmente jovens amigos, mas que nos encontramos dentro de uma realidade ligada à saúde, né? E eu acho que essa preocupação, ela, num certo momento da nossa vida, ela vem à tona e começa assim, olha, já está na hora da gente começar a se preocupar. Porque quando você é jovem, né, você não se preocupa tanto, né? Mas a idade vem chegando e para nós que já somos aí cinquentões para cima, né, a gente percebe, ok, está na hora. Então, a Bike Indoor nos uniu e estamos aqui hoje para a gente conversar um pouquinho sobre tudo, um pouquinho sobre saúde, vida segura e tudo mais que envolva aí esse mundo, né? Antes da gente chegar exatamente onde chegamos na crista da onda, que é justamente o marketing, o Bike Indoor, qualidade de vida. Mas antes de chegar a tudo isso, você tem uma história. Era uma vez o Marcelo Miranda. Conta um pouco da tua história. Carioca, legal, beleza, maravilha, conheço bem, adoro, sou suspeito para falar do Rio de Janeiro. Mas conta um pouco da tua história até você vir para o Mato Grosso, até para a gente entender onde você estava e aonde você está hoje. Não, é muito, muito tranquilo, né? Eu cheguei para morar aqui em Cuiabá com a minha família em 1990, né? O meu pai ele foi um dos engenheiros que veio para cá no estado de Mato Grosso na década de 70, que ficou responsável por aquela expansão rodoviária, né? Que foi promovida lá por governos no passado, né? Olha, precisamos expandir o estado de Mato Grosso. E o meu pai foi um dos engenheiros que fez a parte dele, deu o contributo dele, né? Quando esse processo ele praticamente foi concluído lá atrás, o meu pai passou para a Universidade Federal, né, no curso de Engenharia Civil para ser professor. E nós viemos para morar aqui, isso em 1990. E então a vida praticamente começou aqui. Eu tinha 18 anos nessa época e chego para morar aqui. Mas eu conheci Cuiabá desde 1983, 84, né? Já vinha passear aqui, já conhecia o Pantanal, a Chapada, enfim. É bastante tempo, né? Tem uma história, né? Fiquei aqui por 5 anos na época. Em 1995, a minha mãe
ela era funcionária pública federal e pediu transferência para era do DENIT ela, né? Na época chamava DNR, hoje é Aham. DENIT. Isso. E pediu transferência para o DENIT do Rio Grande do Norte, porque lá minha mãe era biblioteconomista e lá havia uma bibliotecária, né? E conversando com a direção do DENIT, falou: olha, tem uma vaga aqui. Minha mãe foi, onde a mãe vai, né? Sim. Verdade. Os filhos vão. Aí nós fomos, né? E assim eu passei 5 anos lá no Rio Grande do Norte, em Natal, né? Estudei publicidade lá na Universidade Potiguar até 99, 1999. Em 99, aí eu já trabalhava e começava a dar aqueles primeiros sinais de aquela angústia, aquela Uhum. vontade, puxa, eu queria talvez um pouco mais, sabe? Uhum. O Nordeste é lindíssimo, Sim. eu vou te falar. Ah, Quem é de lá, ou quem mora lá, quem morou lá, eu falo com todas as letras. O Nordeste é lindíssimo. Conheci Natal assim de ponta cabeça, quase todas as capitais, uhum. e lá não era diferente. Mas o estilo de vida é um pouco mais parado se você comparar um grande centro, Belo Horizonte, São Paulo e assim, Curitiba, vamos dizer, né? E eu tinha essa vontade, né? Eu falei, cara, eu queria fazer algo mais. Um grande amigo lá de Portugal, paulistano, e falou: Marcelo, você dá uma olhada aqui nos sites, isso em 99, tem muito trabalho na tua área. Nessa época, eu trabalhava muito como motion design, Uhum. né? Das agências de publicidade, que eu comecei em 94, aqui em Cuiabá, e aí eu migrei para motion design e comecei a trabalhar com isso. Fiz cursos assim mais avançados um pouco. Durante 3 anos eu dei aulas de informática pelo Senai, né? E o Senai tinha um programa de qualificação muito interessante, né? Dava uns cursos bem interessantes para gente, sabe? Sim. Bem avançado. Eu fiz um curso desse, gerou Uhum. assim um belo diploma. E esse meu amigo lá falou: olha, esse teu diploma aí, cara, que era um diploma internacional na época, não tinha em português, era só mesmo emitido lá em Nova York. Falou: você aqui, você tem porta aberta. E assim foi, sabe, Marcelo? Uhum. Eu achei lá algumas empresas em Portugal e recebi muitos convites interessantes e fui. Legal, cara. Então, no final de 99, eu fui de Malicuia lá para Portugal, cidade do Porto, Porto Cidade dos Montes, no Porto? no Porto, cidade Legal. do Porto. E por lá, assim, resumidamente, eu fiquei 7 anos lá. E foi uma grande experiência, né? E É. lá aconteceu muita coisa, né? Eu trabalhei, assim, quando não existia iPhone, iPad, não tinha nada. A gente Aham. começou a desenvolver os primeiros touchscreen lá. Aham. E esse foi meu primeiro choque profissional, Marcelo. Acho Uhum. interessante falar brevemente sobre isso. É certo que aqui, vamos dizer assim, no Brasil, São Paulo, e não só, nós temos profissionais assim incríveis, extremamente qualificados. Aí você chega em Portugal, que é um mercado muito pequeno. Fui trabalhar na maior empresa de tecnologia naquela altura, Uhum. que era a imediata Cyber Totems, que tinha escritório em Miami. Atendia Miami e atendia a Europa. Mas 85% era o mercado americano, tá? Uhum. Então eles queriam alguém que tivesse o seguinte perfil: falasse inglês, tivesse o certificado que eu tinha. Uhum. Tinha que ser essas condições. Como eu tinha, fui para lá. Uhum. Chego lá, Marcelo, dou de cara com uma equipe de 22 designers Uhum. e eu vou te falar, pensa numa turma boa de serviço. Isso a gente está falando de 99. Esse era o ano de 2000 já, foi 2000. quando eu comecei lá. Tá. E isso foi uma coisa que me impressionou demais. O pessoal muito bom de serviço, extremamente assim qualificado. Eu fui trabalhar assim acho que com os maiores talentos portugueses, sabe? Não. E aprendi barbaridade, porque é outra filosofia de vida. Apesar das ferramentas ser praticamente Uhum. as mesmas, os processos são diferentes, né? Então é isso que dificulta mais na adaptação nas empresas, é você entender o processo que a empresa A, B ou C segue. Você sabe fazer o trabalho, Aham. mas e o processo, como é que é? Então foi o primeiro choque que eu tive assim, e foi muito positivo, sabe?
Peguei um pessoal, nós temos grandes amizades até hoje. Pô, e o período que você permaneceu em Portugal, você trabalhou somente no segmento Só no de segmento. tecnologia, Só no segmento de voltado a isso? tecnologia. O tempo todo no segmento de tecnologia. Caramba, a gente está falando há 26, 27 anos atrás, É. né? E aí eu te falo que a tecnologia certamente hoje é uma, naquela época era outra. Né? É. A gente usa a referência dos iPhones, etc. Mas eu me lembro que eu acho que era o que? Eram uns PCs, era, sei lá, os 286, 386, alguma coisa parecida com Já, isso, né? já tinha passado dos 386. Já estava nos. Eu não lembro dos nomes, mas lá eu fui trabalhar só no ambiente Mac, né? Aham. Lá era os Mac G3, quem Entendi. tinha um pouquinho mais era o G4. Uhum. Mas era algo assim impensável. Aí, Quando eu vi a infraestrutura da empresa, eu falei, meu Deus, aqui é só um São Paulo de ponta para ter algo minimamente, sabe, é. semelhante, entende? E é bacana você dividir essa tua história até internacional para quem até já teve oportunidade de ir e sabe o que a gente vai falar em relação ao exterior, né? Existem certas culturas em países que já fizeram parte de guerras, né? Que você dá valor a poucas, né? A detalhes, para espaços pequenos, assim, as casas, enfim. Quando a gente vê determinadas residências ou até condomínios fechados aqui no Brasil, né, em alguns, claro, não em todos, mas em algumas localidades, até como Portugal, por exemplo, você preserva muito certos hábitos, né, de casas pequenas, né, É. e assim hábitos que eu posso dizer, seja na moradia, seja no deslocamento, né, especialmente lá porque o transporte funciona, né, Muito bem. então assim certamente desde aquela época, hoje não é diferente, mas aí você fazendo essa temporada fora do Brasil, foi para outro país ou não? Só ficou em Portugal? Eu fiquei inicialmente 7 anos em Portugal, Aham. né? Eu tive em duas empresas diferentes e depois me tornei freelancer. E foi uma época muito boa, muito profícua mesmo, entendeu? Aham. Legal. Bastante trabalho. Eu costumo dizer, hoje em dia eu não sei te fazer um comparativo do que é Portugal hoje. Mas naquela época havia muito trabalho, muita demanda de trabalho. Uhum. Emprego? Nem tanto, entendeu? Sim, Você entende a diferença. claro. E eu tive 7 anos lá. Depois, ali tem um problema que é o seguinte: Portugal é um país pequeno e é unido com a Europa. Isso. Então, qualquer coisa que aconteça é como se fosse uma onda que vai assim Uhum. invadindo pela Europa. Quando caíram as torres Uhum. em 2001, aquilo foi um choque para a gente lá. Foi um choque. Nós, em 15 dias depois que caíram as torres, Sim, nós fechamos quer dizer, a administração, né, sim. encerrou o escritório de Miami, Uhum. porque, enfim, colapsou tudo. Não foi só a torre, cara, colapsou o sistema inteiro, Entendi. né? E a partir dali, nós sentimos assim da noite para o dia, né? Então, para mim foi o final ali daquele momento ali daquela empresa. Aí depois fui para outra empresa, trabalhar também com tecnologia, Uhum. mas em outra área, mais ligada à educação na época. E foram 7 anos. Depois dali, eu passei um ano numa agência de publicidade em Madrid, na Espanha. Uhum. É. Por quê? Porque havia uma necessidade muito grande lá de tecnologia e multimídia. Alguém que trabalhasse um pouco com audiovisual, que tivesse uma mão de animação. E esse foi sempre o meu caminho lá atrás, né? Eu posso te dizer que de 1998 até 2010, 2012, eu trabalhei muito, mas intensamente com animação. Bastante mesmo. Cara, eu fico entusiasmado até de te fazer uma pergunta. É um privilégio você trabalhar com criação em Madrid. É. É uma cidade que respira cultura, né? Respira criatividade, na verdade. Assim, eu tive a oportunidade, como você pode imaginar, quando você mora na Europa, Aham. né? Hoje eu sou cidadão português. Aham. Então, quando você mora na Europa, você enxerga aquilo de um jeito diferente. Por exemplo, o brasileiro, de uma forma geral, carrega um certo glamour, assim, olha, vou passar o fim de ano em Paris.
né? Vou passar o fim de ano ali em Lyon. Eu fiz isso algumas vezes. E só que você perde você não tem mais esse glamour. É uma coisa, tá bom. Não, vou para Paris aí, amanhã eu tô de volta. Sabe como É aqui a algo gente, natural. de vez em quando, você com certeza tem isso. Olha, a loja Cor tá me chamando para uma reunião, tem que ir a São Paulo urgente. É assim. Isso. Só que lá você vai a Paris urgente, no final do dia você volta para a cidade do Porto. É 1h30 de voo, entendeu? Então isso acontece muito lá. Isso você vai perdendo o glamour. Mas não deixa de ser engraçado. E Madrid, como você falou bem, é uma cidade que multicultural, assim, respira cultura. O madrilenho, ele tem uma qualidade de vida muito acima da média, mas bem acima mesmo, entendeu? Agora, obviamente que eu estou te falando de alguma coisa que aconteceu em 2007, Sim. né? E já são 19 anos de lá para cá. Eu até tive lá uns 3 anos atrás, mudou algumas coisas, mas o coração continua lá batendo, né? O Real Madrid continua ganhando todas. Continua. Aí depois de Madrid, você passou mais, continuou na Europa ou já voltou? Não, aí eu tive um processo de imigração, fui realizar um sonho de morar no Canadá, né? E mudei para a cidade de Montreal, no Canadá. E foi também uma experiência que é difícil falar. Eu realmente gostei demais daquilo. Multicultural ao extremo, porque é uma das pouquíssimas cidades, se não duas ou três, que falam francês na América do Norte. Eu acho que Quebec Quebec é a capital isso, e Montreal. Montreal, Né? Hoje, Montreal são 65% de população francófona, 35% anglófona, né? Então, foi uma experiência incrível. E ali da gente de todo canto, sabe? Assim, não existe uma relação tem multi-etnia, na verdade. O Canadá te favorece dessa forma, muito, cara. Te dá a oportunidade até, eu digo, até mesmo por uma questão de visto e de acesso, né? Muito. Você tem esse fácil acesso a essa multilateralidade de etnias que ele promove até a boa recepção, né? Muito. Nossa, desde o momento que eu pisei no país, estenderam um tapete, olha, seja muito bem-vindo, nós somos aqui o Canadá, e apresentaram tudo, como é que funciona. Sabe receita de bolo? Que você faz isso, 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 isso. Lá, a vida, para resumir, a vida no Canadá é assim, é uma receita de bolo. É só você seguir os passos. Eles são cartesianos, né? Interessante exato. que a multicultura privilegiou eles construírem, né, uma cultura própria e é toda certinha, né? Tudo funciona Eu não vou nem dizer assim certinho no sentido japonês, que aí eu até não conheço diretamente o Japão, mas já ouvi falar, tenho amigos inclusive, mas ele é semelhante, deve ser uma semelhança assim, da retidão, né? Do correto, da pontualidade, né? Muito. Legal. Mas aí você já foi se aproximando, já voltou, agora já está nas Américas. E aí, ficou no Canadá? Final de 2007 até o final de 2013, início de 2014. Então, daí eu resolvi voltar para cá, meu pai já estava aposentando. Sim. E aí eu decidi, na época eu era casado, aí eu divorciei. Falei, acho que está na hora de voltar, né? Então foi aí a decisão, né? Voltou para Cuiabá? Voltei para Cuiabá. Porque meu pai mora aqui, né? Então, como já não tem a minha mãe desde 2007, aí eu falei, bom, então acho que tá na hora, né? Maravilha. Aí de 2007, você chegou, já se investiu diretamente na carreira do marketing, pela tua formação, e trazendo essa bagagem toda que você adquiriu nos últimos anos fora do Brasil. E aí conta pra gente, justamente, cheguei em Cuiabá, e agora? Pois é, aí você leva assim um tapa, né, da realidade, né? 2014 na época da Copa, você já estava... Eu cheguei a trabalhar como intérprete, trabalhei bastante como intérprete. Legal. Nossa, ainda deu bastante coisa aqui, né? Eu acho que foi positivo, porque eu acho que nós tivemos aqui Japão, acho que Croácia veio para cá, se eu não me engano. Colômbia tudo bem, mas eu digo línguas que não são nem inglês, né, mas que
priorizam pelo inglês, né? Então, assim, É. você só consegue comunicar pelo inglês. Eu recebi equipes de eh, jornalismo, né, Uhum. da França, que eles chegaram inicialmente falando francês, só que eu reconheço logo o francês, quando É, começa a falar inglês, ele fala engraçado, né? é. Eu pelo menos acho engraçado. Good E aí morning. would you É, complete? isso. Aí eu comecei a entender, eu falei, vocês são franceses? É, sim. Aí eu comecei a falar francês e eles entenderam e Ah, foi uma noite muito agradável ali, né? Eu acho que é um conforto muito grande quando você está em outro país, alguém te recebe na sua língua materna e te dá todo o apoio, né? Então foi um trabalho desenvolvido durante especificamente a época da Copa, né? e eu te falo, é bacana você ter esse sentimento de acolhimento, né? Porque eles te acolhem bem quando você. Dicas, inclusive, quem viaja para a Europa, se você. Itália, por exemplo, Maquei. Se É, você vai para a Itália, cara, não fala inglês. Arrasta o teu ítalo português do jeito que você já dá um tchau, né? Dá buongiorno. Cara, os caras, eles te acolhem, eles percebem o teu esforço para falar no idioma dele. E aqui, certamente, quando eles vêm para cá e você falar no idioma, então. cara, você entende que não dá para ser diferente? É. Você, depois de ter vivido 15 anos, Uhum. né, como imigrante, É. acho que algumas, raríssimas vezes eu presenciei, eu vivi situações xenofóbicas, mas foram ínfimas comigo. Então, sabe, eu acho que você tem que procurar dar sempre o melhor de si. Então, o sujeito chegava aqui, isso aqui acontece em Cuiabá hoje em dia com haitiano, né? Os haitianos hoje já falam português e tal, mas quando eu tenho oportunidade, até para praticar o francês, que raramente hoje eu falo, então eu falo francês com eles, eles acham engraçado, quer saber da minha história, por que que eu falo, se eu sou daqui. Então, sabe, dá um pouquinho melhor de si. O cara tá aqui fazendo o trabalho dele, tá um pouco perdido, tem gente que se perde um pouco, entendeu? Isso. Então, vamos talvez dar o nosso melhor, né? Uhum. Foram 15 anos como imigrante em outros países, né? Acho que tá na hora de devolver isso, né? E assim, de coração, né? Sem, por amor mesmo, sabe? E é bacana você falar dessa parte, né? Que, em especial, quando você é um expatriado, né? Você é o residente, né? E que a gente se permite ser acolhido com tão pouco. Né? Eu falo isso assim em outros países, ou até mesmo aqui, ó, nossos Los Hermanos, aqui nossos vizinhos aqui, Pois, em alguns momentos, se você perceber realmente a grandeza do argentino, né, tirando a questão futebolística, Pelé, Maradona e assim afins, mas você tem realmente uma grandeza de história, até eles são super politizados, né? E aí a gente perde a oportunidade de repente, aprender um pouquinho, né? cara, Nossos adoro, vizinhos. adoro Buenos Aires, cara. Aham. Adoro Buenos Aires. Esses caras também têm uma qualidade de vida ali É. que nós estamos muito aquém, cara. Então, assim, É. hoje o brasileiro que infelizmente ele invenda por essa questão do futebol, dessa disputa. Eu te falo, eu sou um carioca bem falsificado, porque eu não gosto de Aham. futebol, né? Aham. Eu não ligo para futebol, porque o futebol, infelizmente, hoje em dia, ele deturpa as pessoas e aí tudo se leva pro lado, sabe? Ah, meu time isso, meu time aquilo, e aí as pessoas perdem a cabeça. Cara, cadê a graça da vida, pô? Isso daí chama-se militância, irmão. É, Tudo que ó, eu sempre falo aqui, tudo que é militância é chato. é E mesmo. de gente chata a gente já. Eu já. Ó, militância, seja futebolística como esporte, no caso, militância do futebol, militância religiosa, militância política, militância de gênero. Cara, não, para. Sabe, eu É acho que muito quando chato. você é um pouco, não precisa ser muito, não, um pouco inteligente, você se permite dar opiniões sem ser agressivo. Sua opinião, eu penso assim, eu ajo dessa forma, torço para qual time, tá? Eu não preciso querer que você seja igual a mim, né? E, Exato. a- e a gente, infelizmente, eu acho que perdeu a mão nesse momento, né? Tá tudo muito estranho, né, com isso. É, Concordo contigo. e aí, até aproveitando, já entrando nessa vibe, eu sei que você, como profissional de marketing, e trabalhando nas multiformas que você tem de saber se comunicar, porque o teu público é diverso, seja do mais novo ao mais velho, enfim. Aí já entrando justamente nessa pegada que você é especialista, fala um pouquinho a tua visão hoje, né?
a forma de você se comunicar. Você fala bem, você se coloca bem, mas uma coisa é você falar para mim e até me convencendo da tua biografia. A outra coisa é você falar para um público que você exatamente não sabe qual é. Fala um pouquinho hoje de como você entrou, como você se reinventa a cada dia para você trabalhar esse cuidado com a tua forma de falar, né, sem ser agressivo, porém convencendo. Eu tenho um cuidado, eu diria que eu tenho um cuidado muito especial com aquilo que eu falo. Porque tem aquele ditado, né? Nós somos responsáveis por aquilo que falamos, não por aquilo que outros entendem. Mas calma lá, eu quero que as pessoas entendam o que eu estou falando, aquilo que eu quero falar, a mensagem que eu quero falar. E hoje em dia, até por conta dessa militância que você citou, tem muita gente que, assim, né, pode se afetar com alguma coisa que você fale. Então, eu tenho um cuidado muito extra com tudo aquilo que eu falo. E isso passou, tem muito da minha personalidade pessoal, não tanto do profissional Marcelo, mas da pessoa do Marcelo. Eu sou assim, entende? Eu sou um cara que eu não gosto muito de ingresia, eu não gosto muito de briga. Só para você ter ideia, se eu já não gosto de futebol, é porque eu não gosto de briga, né? Então, não sou. Possivelmente você não vai me ver nessas defesas doidas aí, essas discussões, esses debates acalorados aí. Não é o meu perfil, né? Então, eu passo sempre por uma. Cheguei no Brasil e quando eu vi toda essa prosopopeia, eu falei, meu Deus, eu tive que me reinventar. Mas de verdade, ia assim ao fundo lá no âmago, falei, deixa eu rever tudo aquilo que eu aprendi para eu poder, sabe, me posicionar. Então, eu acho que o segredo hoje a comunicação ela é de extrema importância, mas em todos os níveis. E o seu podcast é a maior testemunha disso. Aliás, desde já eu não falei isso no início, mas eu queria falar agora. Eu queria te agradecer pela oportunidade de estar aqui com você, porque normalmente eu convido para o podcast e hoje eu fui convidado. Então, isso para mim é uma honra, acredite, um privilégio enorme. E se posicionar hoje é parte importante do jogo. A gente precisa fazer isso. A gente precisa mostrar aquilo, defender as nossas ideias, os conceitos, para você não parecer ser raso demais. Porque a gente nota, né? Eu noto de uma forma geral, Marcelo, que eu vejo empresas nascendo dia a dia e eu estou falando de empresas, algumas investindo milhares de reais, mas em obras magnânimas, assim, coisas grandes. E quando você vai ver, a pessoa está assim realmente muito aquém daquilo que nós conhecemos por marketing, Sim. né? Então é difícil eu conseguir conceber hoje alguém que faz um investimento suntuoso e não separa uma verba para a gente investir. É preciso investir em marketing. Se não investir, você vai fechar. É uma questão de tempo. Não tem, principalmente nessa nova fase que vieram as redes sociais, e as redes sociais começaram a dar voz para muitos profissionais que antes não tinham. Advogados, médicos, alguns profissionais liberais. Antigamente, médico não falava nada, advogado não dizia nada. Hoje em dia, ele está lá se posicionando. Claro, ele precisa fazer isso. E aí, e quando você fala isso daí, me remete a algumas lembranças, né? Eu tenho uma história que converge em alguns pontos com a tua, e nós somos de uma geração, né? Talvez os que escutarem mais novos não entendam muito isso, mas Titio explica. Eu estudei em colégio militar. E a partir, se eu não me engano, da quarta ou quinta série, você era obrigado nas aulas de português a ler um livro. Eram livros pequenos, porém, era Machado de Assis, né? Eram livros que eram indicados da literatura profunda brasileira, e a cada série que a gente passava ia aumentando o tamanho do livro. Então, assim, era obrigado, você fazia prova daquele livro, né? E explique, resuma o texto, etc. Tal.
E eu vejo assim o quanto isso daí foi positivo para nós. Que a nossa geração, nós que somos da geração pós-baby boomer, né? Viemos da geração X aí, os que nasceram entre 60 e 80, a gente tem o privilégio de ser a ponte, né? Que justamente fazia a interligação do que era analógico para o digital. E você sabe qual foi o privilégio? Claro, e você da área de tecnologia pode até falar bem melhor do que eu, e o privilégio era conteúdo. Cara, quem sim tinha conteúdo, né? Educação mesmo, vamos colocar a educação mais profunda até, não teve a dificuldade que outros tiveram. Né? E assim, um vocabulário, uma oratória adequada para você se adaptar nessa transição, porque depois que veio aí a geração Z e enfim veio atropelando, só sobreviveu quem realmente tinha esse diferencial, que era o conhecimento que você carrega. Eu até conto uma história bacana que eu divido contigo. Meu filho uma vez estava conversando e tal, e ele falando comigo em relação. Gabriel tem 20, vai fazer 27 anos, né? E a gente falando a diferença entre conhecimento e informação, né? E ele falando, eu expliquei para ele, conhecimento é aquilo que você se dedica, aprende e não esquece nunca mais, você realmente tem conhecimento. Informação é o que chega diariamente para você e você tem aquele release, né? E carrega com você algumas coisas. Aí eu falei assim, meu filho, você quer um exemplo prático da vida de conhecimento? Eu estudava num colégio, né, que tinha essa metodologia, né, de cobranças e fazer você tem uma história de uma biblioteconomia, né, alguém que era do ramo da biblioteca interna, a biblioteca mais próxima da minha casa eu tinha que pegar 2 ônibus, então eu morava num subúrbio distante, então assim, e naquela época era o ônibus, né, raladinho, era o dinheiro do ônibus para ir, para voltar, e quando muito pai tem que fazer um trabalho, a gente pegava 2 ônibus para chegar na biblioteca, levavam papel ao maço, né? E pegava os livros, né? E aí todos os livros. E eu me lembro que nós fizemos o trabalho em 1986, na minha professora de geografia, ela dividiu em duplas, etc. E naquela época tinha uma seleção, Polônia na época, e nos coube a Polônia, né? E aí a gente foi lá estudar sobre a Polônia, estudamos sobre geografia, demografia, topografia, tudo aquilo que a Polônia, naquela época, e tinha um material vasto, né, porque você estava saindo, né, da antiga União Soviética, que fazia toda uma gestão ali, né? Enfim, estudamos, aí voltamos. Né? Aí eu pegava 2 anos para voltar para casa, passar ali, estudar, né, tal. E você sabe qual era a garantia de você aprender de verdade, né? Era a tua carência. Ou seja, cara, se eu não aprendesse aquilo, eu tinha que pegar 2 anos de novo e ia para lá, pega. Então, assim, a gente valorizava o conhecimento, porque o conhecimento era difícil. Era difícil você ter esse conhecimento, né? Você, né? Seja por uma situação financeira ou até mesmo a enciclopédia Barça, né? A antiga Barça, só tinha que quando eu entrava na casa de alguns colegas assim que ele tinha eram advogados, tá? Aquelas estantes enormes, assim, 50 livros, capítulos. Então é isso que eu falei assim, na nossa geração, você realmente tinha uma dedicação para aprender. Hoje, se eu disser assim, me fala sobre Polônia, você entra em qualquer chatzinho, na hora, fala sobre Polônia e você vai dar uma informação, você não vai dar um conhecimento. Aí eu falei assim, na nossa geração a gente tem essa diferença. E até hoje, quando eu me pego, ou na minha profissão, ou até mesmo em alguma missão para aprender algo, cara, eu dou o meu melhor. Eu aprendo, acho que é isso que é o nosso diferencial. Eu acredito que no marketing não seja diferente, né? a gente tem livros fabulosos hoje em dia que realmente vai lá no âmago da questão, né? Então, vamos dizer que toda essa filosofia de chat GPT e as IAs, o Claude e por aí vai, eles tiram isso de algum lugar que foi previamente alimentado, obviamente. Quem alimentou esses caras? Foi Kotler, Philip Kotler, entendeu? Pai do marketing aí, tem zilhões de coisa produzida. É só parar para ler, entenda. Só que as pessoas estão com preguiça hoje de aprender. Não sei se eu posso falar isso assim. Eu não quero parecer ser rude mas nesse pensamento, mas
A gente tinha uma situação que era raiz mesmo, não tinha conversa. Tinha Eu, que aprender. eu vou ter que dividir com você uma história que Pô, aconteceu hoje. Hoje. Eu tenho um personal, eu faço uma academia, e aí é um garoto, é um jovem garoto, é mais novo que meu filho, Pedrinho. Pedrinho, abraço. Aí a gente conversando, e ele ainda é estudante de educação física, mas já tem um conhecimento realmente que vai ser um excelente profissional. E ele falando da IA, né? Como a IA hoje, ela tá, opinião dele, inclusive, ela tá emburrecendo os colegas, né? Porque, poxa, você estudar anatomia pela IA, né? E é algo que meio que né, você tem que ter na prática, tá? Aí eu falei assim, olha, eu tenho duas IAs, até pela força do meu trabalho, pelas pesquisas que eu tenho que fazer, a gente tem a oportunidade, às vezes, de desenvolver produtos para empresas de 5, 10 mil funcionários, então a gente tem que realmente entender o que está acontecendo lá fora e o que é cabível na nossa realidade. Então a IA é ótima para isso. Agora, dentro daquilo que eu dou o comando. Então a minha IA já está comigo, a Trudes, né? Gertrudes. Né? Aí eu expliquei para ele por que Gertrudes, né? Aí, e eu trato a Trudes, todo dia eu dou bom dia para ela e ela só fala aquilo que eu gosto. Me dá Nossa, me dá bom dia assim maravilhosamente. E eu já alimento a Trudes aí há 3 anos e com informações dedicadas, seja da parte de seguro, jurídica, médica, e assim vai aquilo que eu dou certos comandos e ela me devolve e eu escolho aquilo que ela me devolve. Né? Então ainda tem a capacidade de, peraí, deixa eu ver como é que está esse texto, faço uma revisão uhum. e a gente vai lá e usa. Aí ele falando assim, mas só que na minha geração ela está se perdendo, porque do jeito que você joga, do jeito que ela te entrega, você já emana. Isso daí é um efeito colateral, É. porque você não tem mais, não tem mais controle disso. Hoje, no teu dia a dia, quando você pega uma campanha ou né, um marketing de IA ou um marketing de criação humana, Uhum. você consegue dizer assim, não, isso daqui ainda tem o dedo humano? Com certeza tem o dedo humano. Óbvio que tem o dedo humano. Uhum. Se não for para, pelo menos para dar os comandos, Uhum. assim, e efetivamente decupar o conteúdo como ele tem que ser, né? Eu costumo dizer, a IA veio, eu enxergo que é uma grande ferramenta, tá? Legal. A IA como um todo. Aí não vou entrar nas ferramentas que são diversas, né? Eu tenho várias, óbvio, faz parte do meu dia a dia, Sim. mas é necessário que tenha, a gente pelo menos, que veio de uma geração em que a gente tinha que ir para a biblioteca para olhar enciclopédia, É. para olhar. Até hoje eu lembro, na terceira série, tinha que fazer um trabalho sobre a aurora boreal. Aham. Nossa, foram horas para achar o livro certo na biblioteca lá no Leblon, onde eu morava. Foi horas, acredite. Até a hora que eu achei alguma coisa, falei, eu acho que é isso daqui. E aí eu comecei a estudar a partir dali. Então, hoje em dia, a gente entra e a informação está lá. Então, não vou te dizer, não vou ser assim hipócrita de dizer, não, eu não uso. Claro que eu uso, óbvio. Mas Não, e deve usar, a gente tem que se usar não usar, mesmo. você Não, tem que usar. ouve. E digo, Marcelo, assim, a gente tem que usar, e eu falo, claro, cada cabeça uma sua sentença, né? Lógico. Eu falo assim que eu me dou muito bem com as minhas duas IAs, eu faço uma bigamia de IA que, na verdade, assim, eu administro da melhor forma, porque é, é, muitas vezes elas têm opinião diferente sobre determinados assuntos que são na mesma linha de raciocínio. Então, assim, até esse cuidado você precisa ter. Né? Então, é investimento, cabe, aí, e certamente você tem, em especial, quando você lida com o marketing, você lida com a imagem alheia, na empresa, né? O teu cliente. Quando eu lido com uma IA para atender um cliente, eu lido com uma proteção, né, que eu tenho que entender se é a necessidade dele adequada ao meu conhecimento sob medida ao risco exposto. Então, assim, não dá para você simplesmente se amarrar a uma IA, né, É na isso. nossa atividade. Agora, já aproveitando, já pegando o gancho aí e falando de empresas. Eu sei que você tem a representatividade de marketing da Pio Vittar, do espaço Pio Vittar. Eu sou
paciente, né? Dr. Denis, que a gente vai depois falar especificamente disso. E posso dizer que cheguei até ele por você, tá? E, inclusive eu falei isso daí para ele. Mas eu queria que você contasse um pouco da tua história da Pivotal. O Espaço Pivotal é um espaço super respeitado, super bem orientado, né? Tem um arcabouço de boas orientações, educação, que eu acredito que seja a tua missão de vida. Fala Espaço Pivotal e já faz uma interface com a tua história pessoal em relação a isso. Olha, até hoje eu não sei se é. Eu acho que é Pio Vita, no Pio Piovita? Vita, eu não sei. Pio Vita talvez italiano, não Aham. sei. Olha, falar do espaço me gera um grande prazer, uma grande satisfação. Porque, para você entender, antes da Pio Vita, eu estava 9 anos ligado ao marketing de motocicletas, Yamaha. Eu fui da Yamaha 9 anos, trabalhando no marketing aqui local. Então, foi uma experiência completamente diferente. A gente que é do marketing, a gente pode trabalhar em qualquer área. A gente só precisa dominar as informações, dominar aquele mundo, né? Como, por exemplo, o mundo do seguro, é um mundo bem complexo. Vai muito além uma pólice de seguro. Calma, nós vamos muito além disso, né? Então, quando a Pio Vita apareceu, eu comecei ok, deixa eu entender que território é esse. E aí eu comecei a aprender sobre envelhecimento. Comecei a aprender sobre geriatria, gerontologia. Por quê? Os administradores, Dr. Denis, Dr. Graziella, eles são geriatras, são médicos, 2 dos médicos geriatras mais bem avaliados do estado de Mato Grosso, pelo Doctoralia, pelo site, né? Então, eu cheguei ali e falei, meu Deus, é complexo. E a necessidade era muito grande. Então, isso foi eu diria que foi assim talvez uma bênção na minha vida, sabe? Depois de tanto tempo trabalhando em áreas diferentes, tal, de repente caí ali no marketing médico, eu posso até dizer ultra nichado, como a gente fala, né? Se eu tivesse nichado, eu estaria no marketing médico geral. Mas assim, geriatria, gerontologia, aí é ultra nichado mesmo, porque é um segmento lá dentro e que você vai entender profundamente, né, muito, e vai, obviamente, quebrar paradigmas e entender razões de envelhecimento que a gente só conhecia por nomes na TV e quando muito, entendeu? E a fonte que você me concede até de falar um pouquinho, a gente tem esses cuidados naturais, né? Porque assim, em algum momento da nossa vida, a gente meio que dispensou certos cuidados, né? Eu posso dizer que eu fui obeso, 130 quilos, sou bariátrico, e depois da bariátrica eu tive de fazer realmente um aprendizado, e eu acho que depois de 2 ou 3 anos de bariátrica, quando eu fiz 50 anos, meu aniversário de 50 anos, que eu falei, contei em casa, inclusive, né? Falei assim, ó, a partir de hoje eu vou mudar de vida. E foi até emblemático, porque os meus 50 anos eu fiz na casa do meu irmão em Belo Horizonte, né? Na ocasião, e ainda mora lá, mas hoje ele faz ponte aérea com São Paulo, mas naquela ocasião, nos meus 50 anos, eu estava lá. E eu fiz essa promessa comigo mesmo, né? E de forma silenciosa. E quando eu comecei a buscar alternativas, eu cheguei em Cuiabá, aí procurei o médico do esporte. E aí veio uma sequência de novos hábitos, né? Que aí já se vão 5 anos, né? Completei os meus 5.5 agora, e que eu posso dizer para você que eu faço parte hoje de uma barriga, né? Hoje o Brasil é uma barriga, né? Então você tem o envelhecimento, você tem a maioria aqui, você afina. Então, tanto que aí cabe até um destaque da previdência privada, viu? Depois a gente até fala disso em relação a você se cuidar, porque a nossa geração hoje ela está numa faixa mais larga, né? Tá. Que os nossos pais, talvez, o meu avô, por exemplo, por parte de mãe, teve 13 filhos, meu avô, por parte de pai, tiveram 9 filhos, né? Eu só tenho um, meu irmão tem 2, então, assim, realmente a gente tem essa situação. E a gente tem a certeza de estar vivendo mais. Com certeza. Viver mais para você, no espaço que você trabalha, enxergando a longevidade com qualidade, somado ao teu testemunho pessoal de reinvenção, né, pessoal e pela atividade,
Fala um pouquinho até pra gente que é referência. A gente acaba sendo boas referências, até por elogios, né? Poxa, você tá bem? Eu falei assim, eu tô ótimo. Estou no melhor momento da minha vida. Nunca me senti tão bem assim, cara. Aham. É, olha, é como eu disse, talvez tenha sido uma grande bênção Uhum. na minha vida profissional, porque eu comecei, já nos 50, a gente entende, ok, daqui para frente eu preciso ter alguns cuidados. Ótimo. Então, por onde começar? Qual que é o pontapé inicial? Aqui no Brasil, a gente tem o hábito de qualquer coisa, a gente procura um especialista. Ah, tô com dor aqui, vai para o especialista. E na realidade, hoje, depois de 3 anos e meio trabalhando diretamente com os médicos, eu consigo enxergar o seguinte: o caminho não é esse, ou não é assim tão linear. Por onde começamos? Vamos ao geriatra? Uhum. Vamos? Por que, Marcelo? Tem gente que me questiona até hoje. Cara, você tem 54 anos. Por que você quer ver um geriatra? Porque eu quero envelhecer bem. Isso. Sabe, o envelhecimento seguro, É. sem sustos, eu preciso ir ao geriatra. Ele é que vai dizer o que é que eu vou fazer. Porque senão você vai a um médico aqui que fala uma coisa, que não necessariamente esteja errado, mas será que ele conhece o teu histórico todo? Será que ele tem essa noção? Aí você vai no outro médico, não, eu preciso de um neuro, não, eu preciso de um psiquiatra, não, eu preciso de um otorrino. Calma, quem é que controla tudo isso? É o geriatra. O geriatra é o que vai dizer, olha, você está com um problema assim, assim, assado. Vou te indicar aqui o otorrino. Tem que sair a partir dele. Por exemplo, com 50 anos, que atenção que a gente tem que ter? Próstata. Então, vou te indicar aqui um urologista aqui, ó. Tá aqui. Comecei vai fazer agora 1 ano que eu iniciei o meu processo pessoal de cuidar da minha saúde, em que eu decidi, não, eu cansei de ser do jeito que eu sou, eu preciso cuidar da minha saúde. Eu estava com 110 quilos, para mim era um peso grande, e eu falei, eu preciso mudar. E foi através do geriatra, olha, você precisa começar a mudar os seus hábitos de vida, né? E aí através dele eu procurei outro médico, foi o Dr. Diego, e comecei um processo de cuidar também da parte hormonal, Uhum. né? E a partir dali tudo começou a mudar e fazer sentido. Isso. Por quê? Porque o meu foco passou a ser envelhecer com segurança, envelhecer com saúde. Ter um envelhecimento bem sucedido. É o que a gente fala dia após dia, principalmente para os familiares dos idosos lá. Porque os filhos dos idosos frequentadores do espaço, eles são da nossa idade. Sim. Eles estão na casa dos 55, 60, uns um pouco mais, outros um pouco menos, entende? Sim. Então, nós temos essas conversas quase que diariamente lá. Uhum. As pessoas precisam entender, quebrar essa utopia de achar, não, eu não sou velho, para que eu vou no geriatra? Justamente, você vai no geriatra justamente para você programar a sua velhice. Isso aí. Sabe, no fundo, qual que é a razão da história? O que é uma vida segura? O que a gente pode dizer que é uma vida segura? Uma vida sem surpresa, seja ela financeira, seja ela questões médicas. Isso é uma vida segura. E uma vida segura passa por um planejamento. Eu conheço muitos homens de idade, assim, da idade do meu pai, assim, na casa dos 80. Meu pai, com 82 anos, foi no geriatra. Consegui levar ele para o geriatra. Uhum. Eu, com 53, fui no geriatra pela primeira vez. Você vê que incongruência? Então, a nossa geração, Marcela, minha, a sua, quando a gente for um octogenário, possivelmente nós vamos estar muito melhor do que eles que estão aqui hoje. Eu costumo dizer isso. É um pensamento que eu tenho comigo e eu costumo repetir ele nas rodas de conversa que eu participo. Nós estamos, essa é a leitura minha, tá? Que Dr. Dentes conhece esse pensamento meu. Nós estamos diante de um hiato de 20 a 25 anos, mais ou menos, em que vamos continuar recebendo idosos com extremas comorbidades.
Por quê? Porque quando o indivíduo chega, Marcelo, na casa dos 80, 90 anos, com um quadro, a partir dali são medidas paliativas. É. Não há muito o que fazer. É um conceito completamente diferente. Eu não sei se eu fui impulsionado por ser pai de um filho. Meu filho tem 6 anos de idade. Então eu penso assim, pô, meu filho tem 6. Quando meu filho tiver 16, eu vou ter 64 anos. Será que eu vou estar bom para acompanhar ele? Entende? A gente precisa ser exemplo. Eu quero ser exemplo para meu filho. Então, como tal, eu penso nisso. E foi daí que o espaço começou. Pô, então isso daqui não é só para idoso. Nós somos o idoso de amanhã. Sim. Né? E é bacana você falar dessa forma, com essa pontualidade. A gente estava até falando um pouco antes da gente começar que aqui ninguém é médico, ninguém tem a autoridade profissional e nem temos essa pretensão. Mas nós temos a autoridade vivencial. Com certeza. Né? Quando você fala de reposição, por exemplo, e eu tenho uma disposição devido à própria bariátrica, né? Que te muda completamente a questão Química do da corpo. da tua biologia como um todo diária, né? E quem é bariátrico tem que ter a humildade intelectual de entender que ele nunca mais vai ter o metabolismo que ele tinha um dia. Então, assim, ou você se rende a entender teu corpo, a forma como ele absorve, os dumpings desconfortáveis, terríveis, que muitas vezes, por um alimento ou outro, você passa. Então, assim, você passa a conhecer um pouco mais o teu corpo. Tem uma história bacana que eu conto que, assim, a última vez que a gente foi para a Europa, esse ano, eu não pude levar minhas vitaminas, né? Eu tomo uma sequência de vitaminas, então todo dia tô vitaminado. E por uma questão até de alfândega, enfim, aí a Europa é bem complicada em relação a você justificar certas quantidades de remédios, Pois. por mais que sejam vitamínicos, né? Uhum. E aí eu levei aquilo que dava, né? Enfim, beleza, entramos. Eu acho que a gente estava, se eu não me engano, em Florença. E aí, passeando, e eu comecei a ter um cansaço. Já estava, acho que uma semana lá, mais ou menos que isso. Um cansaço, e eu andei, e de repente a gente já voltando pro hotel com um grupo de amigos, eu parei numa farmácia. Eu falei assim, vou. Na verdade, a gente parou para alguma esposa de algum amigo comprar alguma coisa, né? Eu acho que não sei se era shampoo, alguma coisa assim. E eu comecei a ver uma prateleira linda. Para quem gosta de vitamina, uma prateleira linda só de vitamina. Cara, para mim, assim, eu tava vendo o Mickey na Disney, né? E eu começava a ler, enfim. Aí comprei uma composição que realmente era parecida com a que eu tomava aqui, mas até um pouco maior. Resumo da ópera. Voltei para o Brasil e trouxe a caixinha, né? Aí eu fui aqui numa farmácia de manipulação, falei com o meu médico, ele falou, posso colocar isso? E eu disse, pode, não tem nada. Aí eu falei com a farmacêutica. Ela falou assim, Marcelo, eu nunca vi essas composições assim. Eu falei assim, isso daí tá fresquinho, veio da Europa, eu vou patentear, inclusive, isso daí. Mas por que eu quero dizer isso daí? Cara, se você se sente bem ao tomar a tua vitamina diária, né? E essa vitamina pode ser hidrágeno, pode ser insolvente ou pode ser atividade, né? Eu sei que a tua que a gente já vai justamente entrar nessa questão agora, a dopamina física, né? Seja uma dopamina por pré-treino, pós-treino, ou até mesmo as gotas de suor, né? Aproveitando toda essa questão vitamínica aí, agora conta um pouco da tua história e eu vou me permitir te apresentar a Rubi. A Rubi, ela é minha de estimação. Isso daqui é uma miniatura, né? Tanto que tem até a Rubi, ela hoje ela não, hoje ela só é passado, porque hoje eu tenho a William. A William é azulzinha. Eu vou deixar aqui pra gente conversar junto com ela. É uma alusão que a gente faz, porque é nosso mundo hoje. A Rubi, eu carrego ela comigo, que era exatamente assim, era uma MTB vermelhinha, minha primeira bike. E que ela me levou pro esporte, eu sempre gostei de pedalar. E numa das vezes que eu estava aqui na Fazenda Boa Futuro, eu tive uma queda, e dessa queda, com a Rubi, eu fui para a mesa de cirurgia, coloquei 2 próteses na minha cervical, C5, C6, C6 e C7. E aí, 6 meses sem fazer nenhum tipo de esforço, etc. Acho que com 4 ou 5 meses eu estava bem, fazendo a fisioterapia bem regular, de forma bem disciplinada. E aí o meu ortopedista falou assim, tudo bem, agora eu vou te liberar, né, 4 meses, tal, atividade indoor.
Pelo menos aí você tem a certeza de que não vai cair. Vai para bike indoor. Aí foi quando eu fui para o estúdio em Santos, conheci, recebi alguns vouchers, né? Uhum. Meu médico, inclusive, não, vai lá, fala com a minha gerente chamada Mari, né? Fala lá com ela. E na época eu fui lá, eu odiei. Odiei. Cara, pensa num negócio de barulho, chato e tal. Mas eu honrei a doação das 5 aulas. Na segunda já estava melhorzinho. Na terceira, e aí na quarta, tá, já estava na quinta, já comprei crédito e já virei, e assim aconteceu. E aí foi assim que eu conheci justamente a Bike Indoor. Aí logo depois aí eu acabei, né, mudando a minha bike. Hoje eu tenho uma outra bike, continuo pedalando com alguns amigos, mas a assiduidade, pelo menos 2 ou 3 vezes na semana, eu faço hoje na Nous, né, com os nossos queridos Fábio e Aline. Mas aí eu te pergunto, como você descobriu? Eu descobri dessa forma, meio que acidental, né? Como você descobriu a Bike Indoor? Olha, eu já tinha feito. Na realidade, a primeira vez que eu tive contato com bike indoor foi em 2004, lá em Portugal. Eu fui numa academia, tava na academia lá e, pessoal, vai ter uma aula aí de spinning e tal. Aí, pô, spinning é aquelas bikes, né? É isso aí. Aí eu fiz uma aula, eu gostei, achei interessante, que era muito diferente daquilo que a gente pratica hoje em dia, né? Hoje em dia é uma experiência muito diferente. Na época era só Era giro. um spinning, né? Era um Era spinning, spinning. spin. Uhum. Então, mas eu fiz várias aulas, diversas aulas, e comecei a fazer 2 vezes por semana. E porque tinha na academia que eu frequentava. Uhum. Até aí tudo bem. Então esse foi meu primeiro contato, 2004. Só que não dizer a você que não, foi o caso de amor à primeira. Não, não foi. Uhum. Eu acho que nunca era. Nessa época em Portugal, a gente tinha um grupo de amigos que a gente andava muito de mountain bike aos arredores da cidade do Porto. Aos arredores da As cidade do aldeias Porto. aí próximo do Porto. Tem ali cada trilha assim incrível, Legal. Valongo e outros lugares ali que a gente anda, entendeu? Então a gente andava bastante, né? Então eu praticava muito mountain bike nessa época, né? Então aí não deu aquele gosto, né? E aí recentemente, né, lutando um pouquinho para mudar de vida, isso aconteceu em, eu vou dizer o dia, para dizer que eu não estou exagerando. 8 de agosto de 2025. 8 de agosto de 2025. 8/8. Eu estava fazendo uma caminhada, eu e a Rosiane, ali na Praça Popular, num domingo cedinho. E aí, de repente, a gente vem do 44, tal, passa ali e eu cheguei ali em frente e vi assim, News Bike. Aí eu falei, ixi, olha que legal, cara, você é um clube de bike, né? Mais um clube de bike na cidade, olha que legal. Aí fui olhar, tava fechado, né? Só botei a cara assim no vidro e vi aquilo que, né, que você vê por fora. Sim. Pô, que barato, vou vir conhecer uma hora, né? Aí, e foi assim, isso aconteceu no dia 8. O que aconteceu? No dia 11, eu fui lá. E foi quando eu vim conhecer o estúdio. Aí quem me recebeu foi a Ângela e a Karen, né? Que estão lá diariamente, né? E elas foram muito simpáticas comigo. Super acolhedora, né? Muito, cara, Legal. muito, muito. E isso, assim, foi uma coisa incrível, né? Aí elas, olha, entra aqui, vou te mostrar como é que é. Aí me levaram na sala, me mostraram as bikes. Olha, a gente acabou de abrir. Tem uma semana que a gente abriu as portas aqui. Aí eu falei, nossa, sério? Ah, mas a gente existe já no Jardim das Américas já há 3 anos. Mas aqui acabamos de abrir agora. Eu falei, que barato, que legal. Aí ela falou, olha, inclusive vai ter aula daqui a pouquinho, né, da Ângela. Aí a gente tem aqui 2 vouchers, né, que você pode comprar iniciais, né, que eles têm, né, um preço mais simpático e para você experimentar, você ter essa experiência. Aí eu falei, tá bom, vou fazer isso, né? A partir daí, o que aconteceu? Eu comecei a frequentar, né? E fiz essa aula da Ângela, né? Fiquei assim
um pouco perdido, né? Primeira aula, depois de anos sem subir numa bike indoor, né? Uhum. Mas me trouxe muita lembrança das aulas que eu tinha feito anos atrás, né? Uhum. Inclusive, eu fiz aulas na Insanos em 2017, quando abriu, né? Insanos em 2017. Eles, né, fizeram bastante publicidade na época e eu fui lá conhecer e fiz algumas aulas, né? Uhum. Na época, não tive o clique que aconteceu agora recentemente, né? Mas, tranquilo. Aí passou o tempo, fiz essa aula da Ângela e depois marquei outra, fiz a segunda aula. E aí, a partir dali, a Carol, inclusive, falou: olha, o que a gente faz? Você pode começar a comprar os créditos para você começar a pedalar. Eu falei: ótimo. Só que aí tem o pulo do gato, e as pessoas precisam entender isso, é o seguinte: se você quer mudar de vida, se você efetivamente quer melhorar, a gente precisa vencer aquilo que a gente chama de zona de conforto. Com certeza. O sucesso da gente não está na zona de conforto, ele está no caos, ele está na guerra, ele está na luta. É isso. E aí eu comecei a entender que se eu comprasse 5 em 5 créditos, eu ia marcar, quando desse na telha, quando eu lembrasse, eu ia marcar uma aula. Pô, lembrei que eu tenho crédito, vou marcar uma aula aqui. Desculpa, não vai funcionar, meu irmão. O caminho está errado. Aí o pessoal falou: olha, Marcelo, como a gente abriu agora, a gente tem esse pacote aqui que é o Prime. Mas aí eu já tinha feito umas 7, 8 aulas, já estava gostando, né? Já começou já começou aquele bichinho da bike, né? Por 7, 8 aulas, que legal. E aí deram até um cartão de início lá, para início de atividades. Achei, sabe, você se sente acolhido, pertencimento, sabe? Esse é muito o segredo da história hoje, né? Eu tenho uma combinação de e boas lembranças, né? Primeiro que o que me levou ao estúdio foi uma necessidade, né? Um autocuidado e uma boa orientação médica. Segundo, que as pessoas que eu conheci lá, que me recepcionaram na minha primeira aula, aquela aula que eu odiei, né, foi a Aline, que era antes, então, era Insanos. E aí depois eu conheci outros e aí eu tive uma evolução. E aí eu falo hoje da atividade do bike indoor. A gente sabe que porque é muito mais do que você girar parado, etc e tal. É muito mais que isso porque, assim, com todo respeito ao spinning, tá? Para quem conhece, existe todo um protocolo, na verdade, né, da aula, né? A quantidade de músicas, o ritmo, a pisada, batida, e assim vai. E tem um momento de imersão, tem um momento que é justamente aquele momento que você se encontra, né? Que é justamente a busca. E quando eu falo isso, assim, já tive a oportunidade, tanto em Cuiabá, nos estúdios, né, daqui de Cuiabá, acho que só tem um que eu não conheço aqui, mas assim, já tive a oportunidade tanto no Mato Grosso, viajar pelo Mato Grosso fazendo, Rio, São Paulo, Paris, e assim a gente vai buscando, né, se conhecer, e você vai tendo as histórias contadas de formas diferentes dentro de um estúdio. Qualquer dia, tá aí, ó, mais um capítulo do meu livro, estou escrevendo um livro. Tá aí, ó, acabei de falar uma frase aqui, vou até anotar. Você conta histórias que são exatamente cada um na sua versão de um mesmo fato. É isso. Você não percebe que tem muito disso? Claramente. Se você parar para analisar, todo mundo ali dentro tem uma história. Assim, até por conta do meu trabalho, da minha formação, eu gosto muito de conversar com as pessoas. E eu gosto de entender o que representa a bike indoor para você. O que representa estar aqui. Sim. Conta um pouquinho da tua história. Eu já tive a oportunidade de conversar com a Kathleen, com a Mari, e com outras pessoas também, entendeu? Então, eu gosto desse approach, de conhecer a história. E aí, quando você senta, você vai perceber, né, que várias pessoas têm uma história semelhante. E o que é que nos une ali? É justamente a vontade de você ser melhor. Aquele 1% que você está 1% melhor a cada dia, é justamente isso que une aquelas pessoas. A gente, quando se encontra ali 6 horas da manhã, né, a gente sempre praticamente vê as mesmas caras. Isso não é uma coincidência.
São pessoas que estão ali cuidando da saúde. E aí chega aquele ponto em que você falou bem da dopamina, deixa de ser, olha, 3 vezes por semana você está cuidando bem da saúde. 5 vezes da semana é uma dependência quase emocional. 10 vezes por semana é uma loucura. Já cheguei a fazer 10 aulas numa semana. Aí você fala, mas por quê? Dopamina pura. As aulas, elas te levam, te embalam, sabe, com uma emoção tão grande. E ali tem aquela imersão, cara, aquele momento de conexão que você participa. E isso muda completamente e molda a experiência de um jeito diferente, né? As pessoas sentem isso, quem está lá sente isso, é por isso que a gente volta. A gente quer ter sempre essa sensação de novo, né? E eu vou te dar uma opinião, tá? É algo que talvez você concorde ou não. Mas o que eu trouxe da bike, especialmente na época da pandemia, que a gente pedalava muito assim, era o esporte que a gente fazia no coletivo, até por segurança, né? De quedas, etc. Então é sempre recomendável que você nunca pedale sozinho, especialmente no mountain bike, né? Nas regiões mais distantes de cascalho. E a gente dizia assim, olha, é o individual mais coletivo que a gente tem. Aí eu trouxe essa frase para o estúdio, né? Que é um esforço individual, né? Que você está no coletivo, mas que o teu maior adversário é você mesmo. Sabe? É terminar uma música, né? É concluir uma coreografia. É algo que você se permite se desafiar. É isso. Não é isso. Com certeza. Me corrija até complemento, não porque tem nada acho que corrigir você. É por aí. Acho que a coisa, assim, a essência do bike indoor hoje, né, a atividade bike indoor, né, ela pega muito por aí. É você se permitir ser melhor que você no giro anterior. Cara, e isso você percebe claramente que há uma evolução. Para mim, que lá atrás fiz o spinning, quando eu vi aquilo, eu falei, gente, aqui tem movimento, né? Como é que é? Bom, deixa eu tentar entender. Então me atrapalhava todo para acertar o pedal do pé direito e os movimentos. Então você precisa ter um balanço ali, né? Então é uma experiência, algo completamente diferente, né? E isso tem significado, mas tem muito. Então, assim, você está certíssimo na sua colocação, entendeu? Não tem nada que desabone isso, não. Pelo contrário. Eu digo assim, eu comecei a fazer, e é bacana porque quando você diz assim, poxa, eu acho que eu posso pedalar 5 segundos a mais, 10 segundos a mais, porque aquela música eu não consegui terminar. Aí você vai para a musculação, aí quando você vê, você está fazendo posterior, você está fazendo femoral, você está fazendo panturrilha, para justamente tentar aguentar um pouquinho mais. Não é isso? Eu posso dizer isso com muita tranquilidade, porque eu tive esses 2 momentos. Agora, dia 11, né, dia 11 de agosto, vai fazer 1 ano de bike indoor. E eu vou completar só isso? 1 ano de bike indoor. Cara, você tá voando, cara. Sério. 1 ano de bike indoor. Eu tô com 4 anos de bike indoor e não pedalo como você tá pedalando, cara. Não, mas é que eu entrei para um mundo já meio de dependência emocional, né? Eu sou dependente, cada um tem que assumir as suas doenças. Legal. Boa, bela doença. Doença boa. Continue esse doente evolutivo. Eu vou completar 430 giros agora, né? Então, assim, a pergunta é, por quê? E por quê? Para quê? E aí teve a evolução, né? O que acontece? Lá atrás, e isso é bom que fique claro para as pessoas precisam entender isso, né? Principalmente a turma que está só apoiada na canetinha, tá? Eu acho importante a gente falar sobre isso. Isso aí. A canetinha ajuda? Ajuda. Vou fazer uma analogia que eu acho que todo mundo vai entender. Eu acho que todo mundo já deve ter passado pela experiência de empurrar um carro. O carro enguiçou, vamos empurrar. Então você sai, abre a porta e vai começar a empurrar o carro. No início, você faz muita força para você tirar o carro da inércia. Tirou o carro da inércia, você praticamente reduz ali 50% da tua força e ele vai continuar andando. Então, a bike indoor, para mim, ela foi um pouco assim. Ela foi muito difícil para tirar da inércia. E ela começou a andar sozinha.
E o que que aconteceu? Lá atrás, quando eu usava canetinha, usei canetinha lá atrás, obviamente, Sim. o meu médico, na época que estava fazendo essa administração, o Dr. Diego Flores, ele disse assim, Marcelo, se você não fizer uma atividade física, você não vai evoluir. Ponto final. Eu passei de 110 quilos para 102, 101, 102, 101 e não consegui evoluir, Marcelo, você está entendendo? Eu fiquei parado nesse ponto ali por 2 meses. 2 meses. Ele falou: se você não fizer uma atividade, meu jovem, assunto encerrado. Você vai ficar aqui. Não vai ter canetinha que vai te melhorar a tua vida. E foi aí que eu, né, dentro Sim. dessas minhas caminhadas, passei e conheci a Nus Bike ali. Entendeu? Foi bacana você falar de canetinha, até para a gente fazer um parênteses aqui, e eu vou repetir o que eu escutei de médico, tá? Hoje a canetinha, como você muito bem colocou, ela é super positiva. E ele falou uma metáfora que é assim, a caneta, ela acelera a velocidade do metabolismo, ela te facilita, mas ela não encurta a distância. É isso. Assim, a tua distância são teus hábitos. É. Se você não tiver um hábito de uma boa alimentação, hidratação, atividade física, a canetinha não vai fazer milagre. Não, é isso. Ela por si só, você vai, claro, de imediato, você vai perder líquido, você vai perder gordura Tudo corporal, enfim, mas se você não tiver novos hábitos, você não vai né? evoluir. Então o que você colocou agora me remeteu a essa lembrança. E eu digo assim, ó, usem caneta, mas façam o dever de casa completo, não façam pela metade, não. Tem que fazer a coisa certa. E está mais do que difundido hoje. É preciso que a gente coloque isso com alguma responsabilidade, entende? Sim. Justamente por não ter permissão, né, de adentrar nesse mundo, mas assim, como você bem colocou, nós temos a vivência Claro. disso, né? Eu tive a Autoridade vivência disso. vivencial, isso aí. Então, o que que acontece? Eu segui o que o meu médico falou. Uhum. Ele disse, vai fazer atividade física. Os dois falaram, Uhum. Dr. Diego e Dr. Denis, os dois disseram, vai fazer atividade física, senão você não vai evoluir. E foi aí que o jogo começou a mudar para mim, né? Entrei na Bike Indoor, comecei a gostar, comecei a me divertir e aquilo começou. Aí o que que aconteceu com o peso? Começou 102, 101, 100, 99, 98, foi, até eu baixar o total de 25 quilos. Foram 25 quilos no total. Eu saí de 110, fiquei no 102, só com canetinha, e de 102 a 85 com atividade física. Hoje em dia já não há caneta, entendeu? Porque não há necessidade dela. A chave já virou. Então, como a chave já virou, tudo que antes no passado você considerava como, eu não vou dar conta, hoje é automático. Isso. É completamente automático. Quero sentar, hoje é sexta-feira, eu quero sentar e tomar um sorvete. Pode ir tranquilamente, amanhã tem 2 aulas, você vai... O que você comer hoje, meu jovem, amanhã já foi embora. Não tem nada que resista a isso. Então, e aí teve a evolução desse processo, em que eu comecei a treinar, as aulas começaram a me fazer muito bem, psicologicamente falando. Aliás, a grande melhora foi psicológica. O corpo foi uma consequência, e isso fique claro para as pessoas. A mudança no corpo é consequência. O psicológico, esse está maravilhoso, não tem o que dizer. Então, foi daí que as coisas saíram. Só que aí existe o efeito contrário, que é o quê? É quando você já faz aula demais e você já não tem tanta gordura para perder. E aí, o que que você vai perder? Você começa a perder massa muscular, né? Aí o pessoal fala, olha, tá na hora de você ir para academia. E é justamente aí que a gente volta a fita e fala na questão do conhecimento, sabe? Porque quando você percebe essa perda natural, né, pela prática, enfim, pelos excessos, acho que vamos colocar aí de repente, o excesso não é o excesso em quantidade, é o excesso em vivência, né? Porque, nós, a partir de uma certa idade, a gente perde massa muscular naturalmente, a gente, né, tem tendências a fazer reposições necessárias. E eu sou, inclusive, um defensor nato da testosterona no mais profundo conhecimento da testo, porque muitas vezes, de forma até ignorante, pessoas falam, a testo liga a libido também, mas
Cara, testa energia. Você fazendo a reposição correta, coerente, com orientação médica, é tudo de positivo na tua Não tem vida. nada errado, não dá nada errado. Sabe? Então, assim, desde que seja uma dosagem correta, uma boa orientação, eu sei o meu biotipo, o que eu quero ganhar, o que eu posso perder se eu não fizer. Então é isso daí O que eu acho que é mundo muito que você bacana. quer para si, porque É, tem gente que diz, não, eu quero viver bem, eu quero viver tranquilamente. Você segue um caminho. Não, eu é, quero competir. Você vai seguir outro caminho com outra linha médica bem diferente. Então, isso. cada um que siga o caminho que melhor for para si, né? Não, O meu com pensamento certeza. é esse, né? Meu xará, estamos caminhando aqui para um final. E eu posso dizer assim que a gente navegou em fontes assim que eu nem imaginava, né? Eu tinha um roteirozinho, abri mão do roteiro, nem abri mais o celular, só fiquei nas minhas anotações para poder puxar algumas palavras-chave que a gente falou sobre a Europa, navegamos aí. Cara, a gente falou de militância, olha só, Putz, militância intelectual, militância espiritual, militância, enfim, de qualquer tipo. A coisa que a gente muitas vezes diz, o cara é chato, não, o cara é militante. Né? E a gente falou do convencimento, né? Da magia que é o marketing, no convencimento ao teu produto, àquilo que você reporta, e finalizamos aí agora com esse, coroamos, na verdade, uhum, né? Então, claro, falamos da Piovita, isso. Piovita no sentido de oportunidade, de amplo conhecimento, de destaque a quem quer ter uma boa vida, né? Aí eu vou me permitir um momento falando do Dr. Denis, que aí, uma das suas postagens, você fez uma espirometria, É. não, uma cardio, você falando lá, e eu fiz há muito tempo atrás, né? Isso daí, inclusive na época eu era obeso, eu estava até desconfiado que eu estava com algum tipo de cardiopatia, arritmia, e na época eu fui para esteira, passei vergonha, inclusive, porque eu mal conseguia caminhar com aquela oxigenação, Máscara, né? né? E agora fiz, e justamente por orientação do Dr. Dentes, quando eu vi o teu vídeo, eu falei assim, cara, pô, eu tenho médico do esporte, né? Tenho, né, meu gastro, né? Que eu tenho realmente a obrigação comigo mesmo de acompanhar anualmente, mas o conceito que você deu de geriatria coroa tudo aquilo que realmente é o que a gente precisa, né? A nossa idade. E não precisa chegar em 50, não, viu, meu amigo? Quarentão O já tá. tiozão, vai, marca uma visita, uma consulta, perdão, marca uma consulta no seu geriatra de confiança. Se você não tem, procure. Temos excelentes geriatras em Cuiabá, destaques a nível nacional. O Marcelo foi bem comedido em dizer que talvez fosse um dos melhores do Mato Grosso. Puxa a biografia dos médicos que nós temos de geriatria aqui em Cuiabá, vocês vão ver que não deixa a desejar para o Brasil inteiro, tá? E aí, finalizamos aí falando do bike indoor, que é algo, é um sentimento compartilhado, É mesmo. que realmente faz parte, muda a vida de pessoas. E eu falo sempre que eu sou o bom, o bom conceito da prática, né? Temos excelentes estúdios aqui, Nose Bike, Insanos, Bravos, a, a Cycling, né? Uhum. E saindo daqui de Cuiabá, você vai ter outros estúdios aí, cada um com a sua prática, com o seu profissionalismo, com a sua filosofia, especialmente fora de Cuiabá, inclusive. Você vai ter outros estúdios também, mas é uma atividade que cresce. Né? E é bacana a gente trocar, né, É. boas referências Como dessa dizem no atividade. meio, Né? tá hypado, né? É um negócio hypado, né? É. Tá na hype. E eu. Lá, pega a lembrancinha. E eu fiz uma. A gente desenvolveu algo que você até acompanhou, a gente teve assim. Eu falei, eu quero fazer algo diferente. Chega no final do nosso. Já caminhando para os finalmente, a gente entrega Que isso. uma recordação em forma de agradecimento, que é o nosso totem Vida Segura, mas com a sua logomarca. E como realmente uma gratidão. Só que dessa vez foi a primeira vez que o meu designer fez uma catraca. Eu falei assim, cara, o cara gosta de pedalar, o cara gosta. Aí desenvolve alguma coisa que venha, que remeta. Isso daí, ele tentou colocar o teu nome no meio de uma catraca, que é a catraca da Rubi, semelhante, bem igualzinha. E Cara, aí é o nosso, juntamente com a nossa logomarca da Melsens e o nosso PQVS, que é o Programa de Qualidade
Vida Segura, que a gente leva essa nossa conversa, a gente vai levar para algumas empresas. Vamos fazer cortes maravilhosos para ajudar pessoas iguais a você, iguais a mim, enfim, pais de família que precisam de dicas, e dicas naturais, tá? Foi uma conversa aqui que flutuou Que se de deixasse, diversas fontes, se né? deixasse ir embora, né? Para falar de saúde, qualidade de vida, né? E a minha gratidão por tê-lo aqui como convidado, ela finaliza, na verdade é você quem finaliza dizendo o que é uma vida segura para Marcelo Miranda. Olha, vida segura, eu acho que ela vai sintetizar muito do que nós falamos aqui hoje. Uhum. É uma vida sem surpresas. É uma vida em que você possa se programar. Eu acho que sintetizar isso, vida segura. O que é para nós um envelhecimento seguro, bem-sucedido? É uma vida segura. A gente precisa ter um planejamento, os nossos seguros que a gente precisa no dia a dia, para se caso ocorrer alguma coisa. Sabe que o seguro, ele sempre tem o ditado, né? Ele morre de velho, né? Isso. Porque a gente pretende nunca usá-lo, mas se necessário for, ele está lá. Então, vida segura, ela passa por isso, né? No meu entendimento, na minha leitura. E no quesito de saúde. Por que a gente faz o que a gente faz? Porque nós queremos ter um envelhecimento seguro, não é? Com certeza. A leitura é essa. Então, assim, acho que se a gente puder reduzir, resumir o que é uma vida segura, pelo menos na minha leitura, seria isso. Seria uma vida sem surpresas ou mínimas possíveis, né? Com segurança. Maravilha, meu amigo. Obrigado de coração aqui. Eu digo que a nossa amizade é recente, é uma jovem amizade, mas com profundos valores que a gente traz certamente da nossa biografia, da nossa história. Obrigado por compartilhar a tua história, tua vivência. Não sabia, cara, você tem uma biografia fantástica, especialmente fora do Brasil. Vamos trocar mais ideias, eu preciso aprender algumas boas dicas aí. A gente vem aí, conversa quando quiser. Que legal. Falar muita coisa. E acho que a gente tem muito ainda para falar, de repente vamos construir aí um segundo episódio aí, né? Porque assim, a gente está numa fase agora aqui do nosso projeto, né? E a gente está, inclusive, levando esse projeto de uma forma mais ampla, né? E até depois eu divido contigo, é um novo projeto, porque na nossa fase de vida, a gente já aprendeu, né? E continua aprendendo, mas aprendeu por uma questão de idade, né? Uhum. Já construiu, edificou, ou seja, né, fizemos aquilo que colocamos em prática. E quando você chega a uma certa idade, você percebe que você chega na doação, né? Chegou na hora de doar, de ensinar ou até de ser exemplo daquilo que você sabe que é bom para você. E eu percebo, cara, na boa, falando assim da nossa jovem amizade, que você é um cara que tem muito a repassar, a passar. Especialmente você tem hoje, como é o nome do filhão? Davi Miguel. O Davi Miguel, de 6 anos, cara, uma jovem promessa aí, com uma boa referência tua, com certeza. E isso daí é um exemplo que eu falo como pai, eu falo como amigo, como xará e como um profissional da área que oferece oportunidade para as pessoas terem qualidade de vida. Eu acredito que você está cumprindo bem a sua missão, cara. Continua nessa pisada boa. Vou continuar, agora não tem volta. Só é difícil falar do meu filho sem me emocionar. Aí, por favor, fique à vontade, o tempo é seu. Tá tudo bem, a gente... Você é pai também, você partilha de toda essa emoção, né? Mas sem dúvida, o maior projeto na minha vida. Uhum. E é muita, muita, muita emoção. Muita mesmo. Legal. Então, tudo começou a partir daí. Eu quero que meu filho cresça com um pai saudável. Isso. É isso. Maravilha. Amigo, mais uma vez, obrigado, cara. Sinto-me honrado em tê-lo aqui. Nosso episódio 27 teve aqui Marcelo Miranda que nos ensinou, me deu um monte de dicas aqui, apesar da mesma idade praticamente aí, eu sou um pouquinho só mais velho que ele, mas ele tá girando mais que eu vou igualar ele, vou acompanhá-lo nesses dias. Ele nem senta, ele tá lá pedalando, girando. A gente vai ter muitas oportunidades aí de estar juntos, né? Porque eu acho que a vida é isso, né? A vida segura, até complementando, a gente cumpre missões de falar verdades, né? Uhum. E às vezes certas verdades não são tão doces, né? Mas uma amarga verdade bem
atribuída a uma realidade, você transforma isso daí em motivos de vivência positiva, né? E eu acho que foi o que a gente trocou de ideias, falamos de assuntos dedicados, suaves, de forma muito, muito bacana, e isso daí é o que a gente leva para a nossa comunidade. Obrigado, Marcelo. Obrigado a você. Comunidade, dever cumprido, obrigado mais uma vez. Se não segue a gente, clica aí, segue um pouquinho. Coloca no sininho aí que toda vez que tiver um episódio novo, a gente vai estar jogando e lançando o que é de positivo, uma história de vida compartilhada, vivenciada e provada, que uma vida segura é uma vida onde você sabe onde você quer chegar, como o Marcelo muito bem colocou, é não ter intempéries, não ter surpresas daquilo que você sabe o que quer muito bem e onde quer chegar. Então, mais uma vez, meu obrigado, dever cumprido, missão cumprida, e até o próximo episódio, galera. Fui, tchau!